professores, estamos juntos mais uma vez, dando continuidade às provas do processo civil, aquele nosso panorama geral, as nossas diretrizes gerais sobre as provas no CPC. Vamos falar agora um pouquinho mais também, de forma bem objetiva, breve, sobre a prova pericial. Leitura no CPC, artigos 464 ao 480. E aí, qual a necessidade quando se dá a prova pericial? Pessoal, a prova pericial ocorre, melhor dizendo, nem sempre a prova pericial ocorre. Há necessidade de perícia em demandas complexas do ponto de vista técnico, onde se exige conhecimentos técnicos e mais aprofundados sobre determinada matéria, sobre determinado assunto, determinado tema. Daí a necessidade de uma prova pericial, uma prova onde se exige um conhecimento específico, um conhecimento técnico mais aprofundado. Por exemplo, uma demanda que envolva talvez a discussão de assuntos médicos, de erro médico ou odontológico, questões complexas de construção civil, de engenharia, questões complexas, questões do ponto de vista contábil extremamente complexas, não meramente cálculos aritméticos, mas questões contábeis extremamente complexas e que demandem um conhecimento, sim, específico na área da contabilidade, por contabilistas aí. Então são situações que demandam uma prova técnica, porque o magistrado ele não tem conhecimento disso daí. Ele não vai ter conhecimento médico, odontológico, de engenharia, de contabilidade, questões químicas, por exemplo. Então há necessidade desse suporte técnico desta prova pericial, essas questões mais complexas. Tranquilo? Bom, então nós temos aí a figura do perito do juízo. O juízo irá designar, é o juízo que irá nomear um perito, presumivelmente aí de sua confiança, com conhecimento técnico adequado e suficiente para determinada perícia, determinado tema, tá certo? Bem, inicialmente lá no civil, né, na área civil, diferente lá da criminal, que como regra, nós temos aí peritos concursados. No civil não são peritos concursados, são peritos nomeados, com aptidão técnica, obviamente, para sua respectiva nomeação. Não vai me nomear um engenheiro para fazer uma perícia médica, não vai me nomear um dentista para fazer uma perícia contábil, né? Vamos ter ali as áreas adequadas, é o perito do juízo, em que pese não ser concursado, tá? O perito ele exerce a sua função enquanto perito, devidamente nomeado pelo juiz de direito. Ele tem uma função de natureza pública e ele presta esse compromisso em juízo. Não me vá ali prestar uma falsa perícia, porque teremos aí repercussões, inclusive na seara criminal, certo? Então, ele exerce uma função de natureza pública dentro de um processo, tá? Ele recebe honorários, ele se manifesta sugerindo os seus honorários, as partes são oportunizadas posteriormente para se manifestarem acerca daqueles honorários, a sua concordância ou a sua discordância, tá bom? Bom, as partes podem sim, e a depender da situação, é extremamente interessante e conveniente, nomearem assistentes técnicos por sua conta e risco, de sua incumbência inicialmente. O que acontece? Você é advogado de uma pessoa, tá? É uma questão de erro médico, por exemplo, é interessante que você tenha um assistente técnico da respectiva área para lhe auxiliar, enquanto advogado, parte, em razão daquela perícia, inclusive apresentando quesitos aí suplementares para que possam ser esclarecidos pelo perito oficial, pelo perito do juízo, designado, nomeado pelo juiz de direito. Dá esse suporte e é super interessante, tá bom?
Quando da realização de uma audiência de instrução e julgamento, o perito ele pode sim comparecer para prestar alguns esclarecimentos específicos, responder alguns pontos específicos, algumas dúvidas que ficaram para trás, inclusive trazendo aquela veracidade, aquele olho no olho, ao vivo e a cores, na audiência ali junto ao juiz de direito, tá bom? É obrigatório? Não. Então ele vai comparecer? Vai comparecer se assim você requerer pleitear o seu comparecimento para que ele possa ser convocado para comparecer na audiência de instrução e julgamento, que é basicamente ali a produção da prova oral. Então, o perito pode esclarecer algumas questões, inclusive com você sendo auxiliado ali pelo seu assistente técnico. Então, nós temos essa ordem. Ali, se o perito comparece, por exemplo, o perito, se há depoimento pessoal das partes, autor e réu, e se há depois prova testemunhal, tá? As provas, as respectivas testemunhas arroladas pelo autor e as arroladas pelo réu. Nessa ordem, então, perito, depoimento pessoal e testemunhas, tá bom? Mas para que o perito compareça, é preciso que você faça esse requerimento para o juízo para que ele seja convocado, tá bom? O juiz ele vai fixar um prazo para a apresentação do laudo pelo perito. A depender da complexidade, esse prazo pode ser ainda mais uma vez prorrogado, tá certo? Pelo magistrado. E é necessário que, como eu falei da audiência, que essa perícia, que esse laudo, melhor dizendo, ele esteja nas mãos do magistrado aí pelo menos 20 dias antes da audiência, para que ele já tome pé daquilo ali que aconteceu também, e de igual forma as partes, para que possam ali fazer as suas indagações ali de forma complementar na audiência, se fizerem o requerimento para a convocação ali do perito, tá bom? Então aqui nesse nosso momento foi essa diretriz geral, esse panorama geral sobre a prova pericial, para que vocês possam se situar aí um pouquinho mais. Tranquilo? Então conto com vocês aqui agora, já no nosso próximo encontro, para a gente finalizar essa nossa parte, aquela parte que eu fui incumbido aqui de abordar como diretriz geral das provas no processo civil. Tá bom? Um abraço. Vamos junto.